Amém. Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Sente-se, por favor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus traga força e graça sobre o teu lar, sobre a tua família, pois a sua palavra está nos dizendo, é preciso crer. Quem crê vai ver a glória do Senhor, meu irmão. Não tem esta oração que é feita pelo homem, pela mulher de Deus, que o Senhor não atenda ou não ouça. Agora, eu preciso estar observando e estar atento aos impedimentos da minha oração. Tem coisas que Deus quer muito fazer por você. Tem coisas que Deus quer muito fazer pela sua casa, pela sua família. Então é preciso modelar a nossa fé de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os propósitos de Deus, aquilo que Deus vai trabalhar. Deus nunca trabalha, preste atenção. Se a salvação em sua casa começa por você, como está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Então toda palavra que Deus der vai modelar você para entrar na sua casa. Tá? Toda palavra que o Senhor nos der vai trabalhar em nós. Primeiro tem que trabalhar em você. Porque eu fico tão ansioso para ver aquela palavra se cumprir na minha casa, se cumprir na minha família, só que o poder de Deus passa por você. Não adianta eu ficar, Deus tem que entrar lá, Deus e tal, e ora e repreende o mal. É claro que eu tenho que fazer esta oração, mas eu não posso me esquecer de que primeiro Deus trabalha em nossas vidas. Porque não adianta, meu irmão, você lutar e ganhar o mundo todo e no final se perder. No final está perdido. Por que tem muitas pessoas hoje que estão fracas, espiritualmente falando? Porque elas se entregam a essa busca, a esse clamor pela casa, pela família, o que não é errado, é necessário, mas ele esquece de orar por si. Ele esquece de que ele precisa ficar em pé, ela esquece de que ela precisa ficar em pé. Que ele precisa continuar firme. Que se Deus te levantou como coluna na sua casa, você precisa ficar em pé. Mas se toda a sua oração é direcionada para as pessoas à sua volta, você acaba ficando fraco. Entenda o que a Bíblia vai dizer, será salvo tu e a tua casa. Então o alvo principal da sua oração tem que ser você. O alvo principal da sua busca tem que ser você. Porque no meio do caminho você está lutando, até um está entristecido, o outro ficou para baixo, o outro está desanimado, o outro já não tem mais força para orar. Claro que você está sem força. É claro que você vai ficar assim para baixo. Por quê, irmão? Toda oração já dobra o joelho, Deus meu filho, Deus meu marido, Deus minha esposa, Deus fulano, Deus ciclano, Deus, nem fala com Deus direito. Não apresenta a sua causa, a sua vida. Às vezes você está carregando uma coisa tão ruim no seu coração, e já vai orando, Deus, a minha família, Deus vai trabalhar através de você. Deus precisa, não depende, mas precisa, através de você, fazer essa obra no lar. Se não for através de você, vai ser através de outro, pode ter certeza disso. Vai ser através de outro, mas quando Deus escolhe, meu irmão, não é bom passar para outro, né? Quando Deus chama, não é bom passar para outro, é bom cumprir o propósito, é bom fazer o que Deus está determinando, é bom agir como Deus está querendo que as coisas aconteçam, tá? E hoje, irmãos, eu quero falar algo com você, porque alguns até se enganam, eles vêm à igreja, aí falam assim, puxa, eu vou fazer uma oração, vou lá e o pastor vai orar e já terminou e resolveu tudo. Irmãos, se fosse assim, para mim seria uma beleza. Você chegaria aqui às 7 da noite, a dona Mari, as irmãs que nos ajudam, os irmãos, os ministros de louvores, cantariam uma canção, duas, eu entraria, faria uma oração, pronto, e diria, gente, Deus te abençoe, vão em paz, porque está tudo resolvido. Se fosse desta maneira, mas não é, gente, não tem fórmula mágica, não há uma fórmula mágica, há a manifestação do poder de Deus. Quando nós começarmos a orar, cadeias têm que ser quebradas, grilhões, laços, amarrações,
leis, né, que estão estabelecidas têm que ser cumpridas. Então, o que eu preciso entender? Que quando eu entro numa batalha por liberdade, ou seja, por minha vida, ou pela vida de alguém, eu vou ter que quebrar grilhões, barreiras. E na vida de muitos, o inimigo acaba terminando tendo ainda muita liberdade, acesso e até legalidade. O que é legalidade? Direito legal de agir, direito legal de atuar. Lembra quando Jesus chegou a Gadara, para expulsar o demônio do endemoniado gadareno, que todo mundo tratava ele como louco, como doido? Aí você vê a atitude de algumas pessoas, alguém fala, não, fulano está doido. Não, isso não é loucura não, gente. Tem o espírito da loucura, que toma a mente, o coração, a alma, tudo. Mas veja, quando Jesus chega, ele olha para Jesus e diz assim, ele vai, se prostra, a Bíblia vai dizer, adora. Que queres, Jesus de Nazaré? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Rogo-te que não me atormentes. Por quê? Porque Jesus já estava dizendo, sai desse homem. Há uma passagem, a mesma passagem, eu não me lembro qual dos evangelhos, ele vai dizer assim, vieste destruir-nos antes do tempo? Por quê? Porque enquanto eu não for vencido no meu território, eu tenho o quê? Legalidade para agir, porque me foi entregue lá no princípio, no pecado que Adão cometeu. Lá eu ganhei legalidade de agir. Vieste destruir-me antes do tempo? Como quem diz, eu sei que vai chegar o tempo que todas as coisas vão se cumprir, que vai acontecer. Eu sei qual é o meu destino. Eu sei que o futuro para mim é sem saída. Tanto que eu falei para você dias atrás, o único que gosta que você fique olhando para trás é o diabo. O único. Por quê? Porque quando ele olha para frente, Satanás ele olha para o futuro, para ele não há esperança. Mas quando ele olha para o passado, ele lembra de quem ele era, do que foi, do anjo glorioso que foi, mas perdeu tudo isso. Então quando ele olha para o passado, ele vê glória. Quando ele olha para frente, ele vê lago de fogo e enxofre. Quando ele consegue dominar a vida da pessoa, ele consegue fazer a pessoa ficar sempre olhando para trás, sempre recuando no mesmo caminho, né? E foi Mateus que disse, né? Todos os demônios que estavam ali clamaram, dentro daquele homem, disseram o quê? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste atormentar-nos, destruir-nos antes do tempo? Como quem diz, nossa hora não é chegada. Por quê? Porque nós temos legalidade aqui. Então há uma situação que eu e você precisamos saber, para quebrar a legalidade de Satanás, para tirar o domínio do inimigo. Está com sua Bíblia? Provérbios capítulo 28. Tá? Provérbios 28. Ainda não é a mensagem não, tá? Isso aqui é só uma introdução, para você compreender algo. Provérbios capítulo 28. O versículo é o 13. Provérbios, capítulo 28, o versículo é o 13. Só o verso 13 para nós aqui, olha só, ele vai dizer assim, o que encobre, 28, 13, dividiu a Bíblia em duas partes, você encontra Salmos, o vizinho da direita é o Provérbios. Isso, vamos lá? 13, o que encobre as suas transgressões, nunca o que, gente? Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o que? Misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração virá o que? A cair na onde? No mal. Olha o que o Senhor diz aqui através de Salomão, o que encobre a sua transgressão, ele nunca prospera.
O que é encobrir a transgressão? É quando uma palavra de Deus vem ao meu coração, quando o Senhor Deus se revela a mim de alguma maneira, eu percebo, porque entenda que a palavra é luz, e quando ela ilumina, tudo que está em trevas é visto, gente. Tudo que no escuro não se pode ver, tudo que no escuro não se pode contemplar, quando a palavra de Deus ilumina, ela é visto, tudo fica claro. Então, eu vou usar esse termo, quando a palavra vem que é luz, a nudez da pessoa é exposta, para quem? Para todo mundo? Não, Deus não faz isso, Deus não faz isso, Deus não veio envergonhar ninguém, pelo contrário, tá? Então, quando a palavra vem e encontra o que está escondido na vida da pessoa, o que é isso? É Deus o quê? Iluminando, mostrando para a própria pessoa a nudez dela. Aí a pessoa pode fazer o quê, gente? Livrar-se daquilo, perceber a sua transgressão e dizer: verdade, Deus, está aí a transgressão, está aí o erro, está aí a falha, e eu errei de fato, e falhei, mas a partir de hoje, eu não quero mais. O que encobre, ele não prospera. O que não confessa essa transgressão, o que a mantém escondido, dá legalidade para o diabo agir e continuar o quê? Impedindo a pessoa de prosperar e de vencer. Por quê? Porque tem algo encoberto que está prendendo, tem algo encoberto que está dando ao inimigo o direito de agir, o direito de operar. Então tudo que está escondido e que precisa ser confessado e deixado, é algo que dá legalidade para Satanás trabalhar. Ah, sabe o que é, né? Aconteceu e tal. Pois é, aconteceu, já foi confessado. Ah, não. Por que não? Ah, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Lembra de quando João Batista batizava? Ou Jesus, que nem era Jesus, mas eram os seus discípulos, os homens iam até eles para ser batizados, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Nós muitas vezes passamos por cima, não confessamos não, encobrimos, e terminamos um culto como esse, por exemplo, e sabe, irmão, a pessoa volta para o mesmo pecado, do mesmo jeito, porque a Bíblia vai dizer, aquele que encobre a transgressão, ele não prospera, ele dá legalidade para um espírito maligno amarrar, ele dá legalidade para uma obra maligna prender. Mas o que confessa e deixa, encontra o que, gente? Misericórdia. Então o caminho é o que? Confessar, sim, só isso? Não, deixa essa coisa, deixa isso aí, deixa isso. Porque o que está amarrando a vida de muita gente, ela vem à igreja e pensa, pastor, faz uma oração aí, porque o senhor vai fazer uma oração, a porta vai abrir. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, porque se houver legalidade, se houver, irmão, domínio de trevas, eu posso até orar. Mas a mesma palavra que o diabo disse a Jesus, ele pode dizer o quê? A pessoa que está orando, vieste destruir-me antes do tempo? Que antes do tempo? Antes da pessoa confessar e deixar. Antes da pessoa declarar, né, aquilo e falar, não, acabou, não quero mais, e deixar. Porque não adianta. Aí passamos orando, ora. E aí, irmãos, se a pessoa que está orando, ele tem um pouco de sensibilidade, ele sabe que tem um demônio ali escondido. Ele percebe que tem um espírito maligno ali, que tem um demônio escondido ali. E aí ele vai insistindo. E o que acontece? O demônio permanece. Por quê? Porque tem algo ali segurando, dando legalidade a ele. É igual você estar na sua casa. Você não tem uns documentos lá que a casa é sua? Sim ou não? Vamos fazer uma outra coisa. Exemplo, você alugou uma casa. A casa não é sua, mas você alugou.
e você fez um contrato com o proprietário. De repente ele põe uma cláusula ali de venda, dá prioridade de compra para você, que já está dentro da casa, e a casa está à venda. Bom, você não comprou, outra pessoa compra, ele vendeu hoje, amanhã ele chega lá e fala assim, ó, vendi a casa, sai da casa agora. É assim que funciona. Dentro do mesmo contrato, vai haver um tempo estipulado, em que você pode permanecer na casa, antes dele entregar para quem está comprando. Quem está comprando tem que estar ciente de que você está na casa e você vai permanecer aqueles meses de carência dentro do contrato para que você permaneça naquele imóvel. A não ser que tenha um acordo com você, sabe lá, outra coisa. Quando há um quê? Acordo. Mas se não tem, ele não pode simplesmente vender hoje, amanhã chegar e falar, sai da casa, já vendi, já estou entregando para outra pessoa e tal. Não. Tem um contrato que lhe dá a condição ou a permanência durante apenas aqueles dias. Então, a pessoa que assinou o contrato com você vai respeitar o contrato. Se houver uma quebra de contrato, tem o quê? Tem que ressarcir e tal, tem todas essas coisas mais. É lei. O mundo espiritual, gente, o mundo espiritual, ele é regido por leis. Por leis. Você tem que entender essas coisas. Por lei. Olha essa lei. Jesus diz assim, ó, eis que eu estou à porta aí, se alguém abrir, eu entrarei. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele vai cear comigo, tudo mais. Se Jesus, para entrar na minha e na sua vida, respeita essa lei, qual lei? Que é a porta que você abre para ele entrar. Ele que é o dono de todas as coisas, mas também foi o criador dessa lei, o autor dessa lei. Se ele respeita, Satanás tem que respeitar também essa lei? Sim ou não? Tem ou não tem? Em outras palavras, só entra na sua vida o que você permite, só permanece na sua vida o que você permite, só fica aquilo que você deixa. Ah, pastor, mas eu não estou deixando. Sim, está deixando quando? Quando tem um pecado escondido, não foi confessado. E pior ainda, não deixou o pecado. Deu legalidade. Está dando lugar, está dando espaço para que o inimigo permaneça. Tem coisas que você já deveria ter tirado, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Homem de Deus, mulher de Deus. Que deveria ter tirado. Aí ele completa dizendo ainda no versículo 14, né? Bem-aventurado o homem que continuamente o quê? Teme. O que é isso? Eu estou ouvindo aqui a palavra. Quando a palavra vem, o meu coração se enche o quê? De temor. De temor. O que é esse temor? Medo? Não, respeito. Davi chega e orava assim, Senhor, une o meu coração ao temor do teu santo nome. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração, vai acontecer o que, gente? Vai cair na onde? Vai cair no mal. Nós viemos a Cristo para cair no mal. Por que as pessoas estão caindo no mal? Porque a palavra fala, Deus mostra, dá a direção, a pessoa simplesmente o quê? Endurece o coração. Não dá ouvidos. Permanece com aquilo ali, irmãos, parado, escondido, oculto, guardando aquelas coisas. E o resultado disso qual é, irmãos? Cai no mal. Está sempre caindo no mesmo lugar, está sempre caindo do mesmo jeito, está sempre perdendo no mesmo lugar. O que confessa e deixa, encontra o quê? Misericórdia. E o que é confessar? Gente, às vezes é uma coisa que você está... Quando a pessoa ela fica, irmãos, com sintomas de enfermidade, ela sabe que tem está sentindo alguma coisa diferente? Sim ou não? Você conhece o seu corpo, conhece ou não conhece? Então, quando tem uma dor, um mal-estar, alguma coisa, você sabe que não está bem, sabe ou não sabe? A primeira coisa que você faz, em alguns casos, não é? Vou falar de uma forma natural, tá? Por favor. Ah, pastor não tem fé. Para com isso, para de conversa fiada, eu estou mostrando o caminho para você.
A primeira coisa que você faz, puxa, alguma coisa está errada. Eu vou ao médico. Se eu não falar para ele o que eu estou sentindo, ele sabe que remédio vai me dar? Já viu pessoa que vai ao médico, senta lá e não fala nada? Não fala nada. O que você tem? Nada. Como é que você está? Estou bem. Você vai fazer o que aqui então? Ele precisa o quê? Não, a situação é essa, né? Eu me conheço e eu estou sentindo um mal-estar dessa forma e não é normal, nunca tive isso. Tá? Então, a pessoa percebe quando ela não está bem. Se ela não falar o que está acontecendo, ela não tem como ser o quê? Clinicada, medicada. No mundo espiritual é a mesma coisa. Às vezes você está sentindo algo que não deveria. E você já repreendeu, já amarrou, já mandou embora, já expulsou, e parece que o negócio está aí ainda. Já repreendeu, já mandou embora, já expulsou, mas parece que está, pastor, não é possível esse negócio, essa coisa. É hora do quê? Eu não sei qual o seu relacionamento com a pessoa, qual o nível de relacionamento que você tem com a pessoa que você vive, marido, esposa e tal. Mas, minha filha, estou sentindo isso e isso não deveria não, mas eu estou sentindo isso. Me ajuda a orar. Pastor, o senhor está maluco, se eu falo uma coisa dessa, vai me chamar de todo nome que o senhor imaginar. Esse é o pior, irmãos, dentro do lar. Essa é a pior coisa dentro da casa, é o quê? É você ter alguém do lado e você não pode confiar. Quem é uma pessoa que não é sujeita? Tiago não falou a respeito de Elias? Elias, um homem sujeito às mesmas o quê? Paixões que nós. Eu estou com uns pensamentos que eu não deveria ter, mas eu estou tendo. Ora por mim. Mas às vezes a pessoa não tem do lado um parceiro, um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga, tem um acusador, uma acusadora. Também você não presta, também você, mulher, você é desse é igual fulano de tal da sua casa, porque você é isso e tal, e aí vira ser o quê? Acusação, onde deveriam ser o quê, irmãos? Um só. Quando a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra fácil, é isso. Parceria. Está faltando parceria. Filho hoje, filho não tem coragem de falar uma coisa para a mãe, não tem coragem de comentar o que está se passando com o pai, não tem, meu Deus, se meu pai pensar uma coisa dessa, eu estou morta. Se a minha mãe imaginar isso, eu morri. Então falta o quê? A oportunidade de ter o quê? Diálogo e conversar, está acontecendo. Confessa, porque é o caminho para conseguir deixar. Mas aí, irmãos, sabe quando que a pessoa vai querer confessar? Quando ele já caiu. Quando ela já caiu. Porque uma coisa vira o quê? Pensamento. E que não é tratado, desce ao coração. Desceu ao coração, vira atitude. Desceu ao coração, vira atitude. Quanto é pensamento, você repreendeu, repreendi, mandou embora, mandou. Ô fulano, me ajuda aí na oração. Se, porventura, eu não tenho confiança, pastor, não dá, não posso falar isso para ela, não posso falar isso para ele, pois é. Então procure alguém que vai orar com você. E não é alguém qualquer de fora da sua casa. Procure, irmãos, procure o seu pastor. Pastor, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda. Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza que se a pessoa vier e querer, eu vou mostrar para ela que é um demônio isso. Rapidinho te mostro que isso é um demônio. Mas eu tenho medo. Pois é, melhor o que, irmão? Vim confessar, e se tiver que acontecer alguma coisa, que seja repreendido aqui. Eu falo para as pessoas sempre, melhor cair aqui do que cair lá fora. Porque aqui se cair, tem quem te toma pela mão e te levanta. Lá fora não. Se cair, fica caído. E é perigoso, irmãos, o inimigo vai levantar as outras pessoas para pisar por cima. Eu não sei que medo é esse do diabo. Que medo é esse? Que vergonha. Vergonha é isso, permanecer e amanhã Cristo volta. Não, pastor, acho que vai demorar mais uns anos ainda. Pois é, pode demorar mais uns anos, mas durante esse período ele voltou para quantas pessoas já? Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Já voltou para quantas pessoas já?
Então são essas coisas que eu tenho que me preocupar. Gente, eu não estou preocupado com outras coisas, não. Eu quero estar bem com Deus. Eu preciso estar bem com o Senhor. Eu preciso ter a minha vida no altar do Senhor. Por isso, quando nós falamos, crê no Senhor, Jesus será salvo, tu e tua casa, às vezes a salvação não entra em casa. Poxa, eu não ganho ninguém para Jesus em casa. Não ganha ninguém para Jesus, ninguém. Se depender daquela pessoa, a família olha e fala assim, gente, mas se fulano é crente, eu também sou. Se Beltrano é crente, eu também sou. Eu acho que eu sou mais crente do que ele. Sim, o ímpio fala, eu acho que eu sou mais crente do que ela. Eu tenho mais temor que ele, mais temor que ela. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos e endurecemos o coração. Qual é, irmãos, a consequência? Cai no mal. Cai no mal. Aí, eu vou te falar de algo que só um apóstolo, dentre todos eles, falou, dessa batalha espiritual. Só Paulo escreve a respeito dela. Eu percebo que o ministério deles é diferente. Todos expulsavam demônios, sim, todos oravam, enfermos eram curados. Mas o ministério, quando Paulo fala dessa batalha, ele está expondo o quê? Experiências que ele teve. Aí na carta aos Efésios, preste atenção nisso, capítulo 4. Efésios, capítulo de número 4. Vamos a partir do verso 22. O nosso chave é o 27, mas vamos do 22. Já desceu o olho lá e já leu o 27, né? Eita Jesus, vamos lá? Diz o quê? Que, quanto ao trato passado, vos o quê? Despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é concupiscência, gente? Desejo desenfreado. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? É arrancar, tirar, trocar essas vestes, despir-se dele. Despir-se daquilo que outrora, antes de conhecer Jesus, porque foi o que Cristo falou para Nicodemos, quando foi ter com Jesus de noite, falou, rapaz, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito, você tem que se despir do velho homem, para o que o novo surge, despir-se, despojar-se do velho homem, que o quê? Que se corrompe pelas concupiscências, porque, gente, nós viemos de uma vida, aonde a carne tem suas concupiscências. Que é isso, pastor? O desejo desenfreado. Eu falei pela manhã aqui hoje, a carne nunca vai militar a seu favor, tá? Nunca ela fará nada a seu favor. Por mais que pareça lógico, ela não está militando a seu favor, ela está militando em favor dela mesma. Não é o seu favor, é a favor dela mesma, porque ela tem suas vontades, ela tem suas concupiscências, que é o desejo desenfreado, nunca fará nada em seu favor, sempre a favor dela mesmo. Se você se une com a carne, você vai perder tudo que é do Espírito, tudo que é do Espírito. Então qual o caminho? Me despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, e renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tá? O novo homem ele é criado como? Em Deus. Então é quando uma palavra do Senhor vai falando a nossa vida. Eu digo que o processo de conversão ele é contínuo. Eu posso ter me transformado, me tornado o que o Senhor Deus quer que eu seja, mas o processo ele é contínuo. Lembra de quando Pedro foi chamado para ir à casa de Cornélio? Que o anjo do Senhor falou com Cornélio, que fossem e chamassem Pedro para que ele viesse e ministrasse na casa do Cornélio. O Senhor dá uma visão para Pedro, que está orando no alto de uma casa,
E o Pedro vê como o céu, uma taça que se derrama, e ali ele vê muitas carnes da qual ele não comia, carnes de animais que ele não se alimentava, carne de porco, carne de animal de unha fendida, de casco. E o Senhor dizia assim, come, toma e come, Pedro. E ele dizia, eu? Não, eu não, Senhor, eu sou judeu, não toco em algo impuro. Come, mas Senhor, eu não posso. Aí Deus fala para ele assim, não, Cristo, né? Não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Nisso os homens da casa de Cornélio chegam. O Senhor fala para ele, chegaram 2 homens aí, desce e vai com eles. E o Pedro então obedece e vai com aqueles 2 homens à casa de Cornélio, que era gentil. Imagina qual era a comida na casa do Cornélio, né? Imagina qual era a comida na casa do Cornélio, tudo que o Pedro não comia. Mas o Pedro não foi ali pela comida, a princípio ele não ia comer, e não sei se comeu também. Mas o Pedro foi lá e Cornélio falou, olha, Deus se revelou a mim, enviou um anjo, e me falou muitas coisas, tudo que eu preciso saber, você que vai pregar para mim, e para minha casa. Então mandei os homens, assim como Deus me falou, e aqui estão os teus servos agora para te ouvir, em tudo quanto o Senhor tiver para nos dizer. E diz a Bíblia que quando Pedro começa a ministrar na casa do Cornélio, o que Deus faz? Derrama o Espírito Santo sobre toda a casa de Cornélio, e todos passam a falar em outras línguas. O Pedro olha aqueles gentios falando em outras línguas, e diz assim, puxa, eles receberam do mesmo Espírito que eu, como é que eu posso negar água para eles, se o Senhor não negou o Espírito? Então aquele foi um ato de quê? Para a casa do Cornélio ser cheia do Espírito Santo, e para tratar também quem? Pedro. Por quê? Porque o processo de conversão, de adaptação, de formação de homem de Deus, ele é constante. Por isso nós temos que estar ligado o tempo todo, ligado ao trono, ligado às palavras, às orientações de Deus, à direção que Deus nos dá. Tá? E foi o que aconteceu. Como é que eu posso recusar a água? Quero o quê? Quero o batismo na água, se o Senhor já deu o Espírito para esses homens. Porque pelo Pedro apenas os gentios tinham que ser batizados nas águas, não? E o Pedro falou, como é que eu posso recusar? Se Deus já deu para eles o Espírito, é o que eu falei para você domingo, meu filho, se Deus escolheu, acabou. Não importa o que o homem disse, o que o outro pensa, o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, qual a opinião do A, do B e do C, o que o A fala, o que o B diz, o outro diz que é errado, o outro diz que é pecado. Gente, se Deus escolheu para ungir, para abençoar alguém, quem é que vai contra a vontade do Senhor? Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então quem vai contra a escolha e eleição do Senhor? Deus vai fazendo a pessoa vencer, vai fazendo a pessoa romper. Mas o processo de conversão ele é contínuo. Quem está ligado está sempre o quê? Aperfeiçoando. Quem está ligado está sempre melhorando. Quem está ligado está sempre crescendo. Agora quem está desligado para no tempo. A mesma mente fechada, o mesmo pensamento, irmãos, antigo, passado, do qual o Senhor falou, despoje-se disso, deixe isso para trás. Tá? Aí, continua comigo. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 25. Pelo que deixai o que há? Pelo que deixai a mentira? Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bom, não preciso explicar nada, está escrito certinho aí. 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa. Tem momento que a pessoa fica irado? Claro. Qual o problema disso? Deixar virar pecado. Deixar virar pecado. Se aconteceu algo, pode até vir a ira no momento, mas antes que o sol se ponha, eu já tenho que estar bem com Deus, e com a pessoa também. Fulano, tá, não, já passou, já era, foi no momento, deu aquela, gente, fiquei com raiva assim, mas tem um Deus que trata o meu coração, que trata a minha vida, que me livra, eu estou bem, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Aí ele vai dizer no versículo 27, o que, gente? Vamos lá? Não deis lugar para o diabo. Irmãos, essa é uma
infelizmente, é uma constância na vida de alguns homens e mulheres de Deus. Dar lugar ao diabo. A palavra que Deus te dá é para quê? Para tirar o diabo do lugar onde ele estava dominando. Como Jesus foi em Gadara, libertar aquele homem. A palavra que ele te dá é para quê? Tirar o diabo do lugar que ele estava dominando. Mas quando eu desobedeço, não dou ouvidos a essa palavra, o diabo ganha força. Eu dei lugar ao diabo quando não dei ouvidos à palavra. É assim que funciona. Demos lugar ao diabo quando não demos ouvidos à palavra. Gente, o que está acontecendo isso? E muitas vezes você está orando e parece que Deus não está respondendo. Eu tenho buscado tanto uma resposta de Deus, eu tenho buscado tanto uma direção de Deus, e eu ouço fulano, eu ouço ciclano, eu ouço beltrano, eu ouço aquele, eu ouço aquilo outro, e eu estou ouvindo um outro, eu corro para cá e corro para lá. Eu fiquei sabendo que tem ali o profeta Barnabé, eu vou lá no profeta Barnabé. Gente, Jeroboão fez um altar em Betel, e Deus não gostou do altar, e ele levantou um profeta lá em Judá, para vir até Betel clamar contra o altar. Sabe por quê? Porque se tem algo de Deus para você, se tem profecia do Senhor para você, Deus tem o seu endereço, Deus conhece você, sabe onde você está, e Ele envia até você. Não sou eu que tenho que correr atrás. Não, eu corro atrás, vou para lá, e me fala, ele não falou, e corre aqui, e me fala, ai meu Deus do céu, fala Barnabé, fala, e corre para cá, e corre para lá, e vai atrás de um, e vai atrás de outro. Deus não sabia o endereço da casa do Cornélio? Chama o Pedro. Foi chamar o Pedro. Pedro, vai com eles, sou eu que estou falando. O Pedro foi lá. Mas o Cornélio não saiu da casa dele. Porque quando Deus quer falar alguma coisa com você desse tipo, dessa forma, Ele sabe o seu endereço, sabe onde te encontrar. A pessoa corre daqui, corre para lá, quer ouvir isso, quer ouvir aquilo. E muitas vezes o que o Senhor fala conosco pela palavra, a pessoa não ouve. O mesmo Pedro. Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo. Por que às vezes parece que Deus não está falando? Simão, Satanás pediu para se andar você como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converter, confirma os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. E daqui a pouco Pedro vai dizer: ei Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, até para a morte. E Jesus disse: ainda hoje todos vós vos escandalizareis de mim. E você, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai negar que me conhece. E ele diz: ainda que todos se escandalizem ou neguem, eu não vou negar. Depois disso, Jesus não fala o quê? Mais nada. Daqui a pouco Jesus é preso, o Pedro está observando, seguindo de longe e tal, chega perto daquelas pessoas, e os homens começam a dizer o quê? Ei, você é um deles. Não, eu não sou, eu não conheço, eu não sei quem ele é. E Jesus está fazendo o quê? O que Jesus está fazendo nesse momento? Está preso, só o quê? Olhando, só observando ali. Ele podia, né, dar uma assoviadinha: Pedro, Pedro, ó, lembra do que eu te falei, Pedro, lembra? Não, ele não vai falar de novo. Já te falei, você não quis ouvir, endureceu o coração? Não tem outro caminho, vai cair no mal. E vem outro: você é um deles sim, você é Galileu. Ele disse: olha, não sei o que você está falando, não sei o que você está dizendo. E Jesus está só o quê? Só olhando, só observando. Porque se ele já falou com você, meu irmão, não fica esperando que ele fale tudo de novo, não. Não fica esperando, Deus fala conosco. Sua palavra é viva. Davi orava dizendo: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Se eu não tenho palavra, eu queria ver outras coisas, eu vou querer ouvir o quê, gente? Se eu não tenho palavra, se eu não tenho Bíblia, se eu não tenho meditação na palavra, é claro que Deus tem N formas de falar comigo, com você, muitas formas.
Mas a principal de todas elas é qual? Qual é a principal? Irmãos, e eu posso dizer, a absoluta, que não deixa dúvida e nem falha, qual é? A palavra. A palavra do Senhor. E Jesus está só o quê? Olhando. Quem sabe você está dizendo, Deus me dá uma resposta, Deus fala, Deus, e Cristo está só o quê? Porque eu já te falei. Eu já te falei. Eu já te mostrei. Eu já te orientei. Agora preste atenção, para que você não caia em tentação. Ore para que você não caia em tentação. Aí vem a orientação do Senhor. Mas o Pedro negou as 3 vezes, e a terceira vez praguejando ainda. Eu já falei que eu não sei quem é, que eu não conheço e tal, e tal. Daqui a pouco o galo. E o Pedro dá uma olhada para Jesus, que continua o quê? Olhando para o Pedro. E o Pedro sai dali e vai chorar amargamente, caiu no mal. Por quê? Porque endureceu o coração quando uma palavra falou com ele. Ô meu irmãozinho, minha irmãzinha, Jesus está dizendo aqui para mim e para você, não deis lugar para o diabo. Deixa eu te falar uma coisa, uma casa não fica vazia. Nós somos casa. Nós somos casa. A Bíblia diz que somos templo do Espírito de Deus. Mas se o Senhor não estiver habitando, saiba você que não fica vazio. Que não fica vazio. O Senhor me mandou aqui despertar você. Saiba você que não fica vazio. Não fica. Tá? Sempre tem um morador. Sempre tem. Aquele que às vezes está andando ali procurando pouso, lugar. Porque o diabo não pode agir, irmão, simplesmente como um espírito. Existe o mundo espiritual, mas o mundo que eu e você vivemos não é espiritual. Influencia sim tudo, mas ele não pode agir como espírito. Porque nesse mundo não há legalidade para ele agir como espírito, ele precisa de um corpo. Tanto que às vezes ele tenta com você de várias maneiras, não achando lugar na sua vida, ele vai entrar por outro lado, vai tentar por outra pessoa para atingir você. E se você não está ligado, dá lugar para o diabo, porque você fica irado contra as pessoas, brigando contra a carne e contra o sangue, acusando e sendo acusado, brigando, ouvindo e falando. Aí Paulo vai dizer aqui, ó, não deis lugar ao diabo. Não deis. Uma casa não fica vazia. Porque muito tempo, olha só, 28, não deis lugar ao diabo. O que mais que dá lugar ao diabo, além da ira que vira pecado, Paulo? O que mais? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, e que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, né? É uma coisa que dá lugar para o diabo. 29, não saia da vossa boca nenhuma, o quê? Palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Que as palavras que saem dos seus lábios não seja palavra que destrói, palavras torpes, mas palavras que sejam o quê? Para edificação, porque dependendo daquilo que você libera como palavra, você acaba dando lugar para o diabo. Por isso que o inimigo insiste tanto para você falar o que você não quer. Por isso que o diabo insiste tanto para você falar o que você não quer. Daqui a pouco você fala, oh meu Deus, eu nem queria falar isso, nem era isso, eu nem queria falar isso. Pois é, mas ele insiste tanto, com uma provocação, uma coisa, uma situação, para você liberar aquela palavra, para dar lugar para ele. Aí, eu e você temos que estar certo, de quem é que nós queremos habitando em nós, se o Espírito de Deus, ou vamos dar lugar para o diabo.
Se eu estou certo do que o que eu quero habitando em mim é o Espírito de Deus, meu querido, por mais que as pessoas falem, digam, irmãos, e provoquem e tal, eu não vou dar lugar para o diabo. Eu não vou. É lógico que é um processo doloroso, que dá vontade de falar um monte de coisa, né? É um processo doloroso, dá vontade de falar um monte de coisa, até o fato de você tentar, irmãos, exortar alguém, a exortação tem que ser com moderação. Exortar na hora da raiva não é exortação, é briga. Deus não mandou você brigar com ninguém, né? Olha, pastor, me deu uma raiva, mas quando eu fiquei com raiva, eu falei um monte de coisa, tudo que veio, pastor, parece que nem era eu, não era mesmo não, eu tenho certeza que não era. Não, mas eu falei palavra de Deus. É aí que muitas pessoas se enganam, porque ele pensa, não, eu estou falando palavra de Deus, então foi Deus. Meu irmão, Deus não, a raiva, a ira é obra da carne. Gálatas 5:22, depois você vê. As obras da carne. Deus trabalha através do fruto do Espírito. No fruto do Espírito. É igual às vezes, eu já vi pastor bravo pregando. Meu Deus, você olha assim e fala, Jesus amado, hoje está. Sim, aí fala um monte de coisa, aí tal, e machuca todo mundo, e chama todo mundo de derrotado, e todo mundo é fracassado, e tal. Até a palavra que Deus me dá, irmãos, para falar, eu tenho que ter o quê? A paz, o amor, a longanimidade, a bondade, a mansidão, porque a palavra que sai dos meus lábios tem que ser para te edificar, não para te derrubar. Então, pastor, eu fiquei bravo. Quando eu fiquei bravo, aí não aguentei. Aí eu falei tudo que estava aqui. Pois é, você poderia ter ficado calmo e dizer, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou deixar a raiva tomar meu coração, a ira, de jeito nenhum. Mas vou te dizer uma coisa, funciona assim, assim, assim. Sem o quê, irmão? Sem alterar. Sem gritar, sem, porque agora eu vou falar e tal. Não. Tudo é com mansidão. Bem-aventurados mansos, disse Jesus. Não é isso, sim ou não? Por quê? Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, dependendo do que eu estou fazendo, eu posso até estar tentando fazer o certo, mas mesmo tentando fazer o certo, pode estar dando lugar para o diabo. Não adianta tentar fazer o certo do jeito errado, vai dar errado. Tem que fazer o certo do jeito certo, da maneira certa. Aí você vai entender por que tantas provocações à sua volta. Aí você vai compreender por que o inimigo quer tanto tirar você do sério, por que ele quer tanto roubar a tua paz, por que ele quer tanto fazer você perder o juízo. Porque você perdendo a paz, perdendo o juízo, deixando a ira tomar o seu coração por dias, meses, anos, décadas. Pastor, foi há 40 anos atrás, mas eu lembro como se fosse hoje. E quando eu falo no assunto, eu já começo a tremer, Né? Irmão, que é isso? É uma ação maligna. Então, não sai a palavra torpe da vossa boca, mas palavra que vai o quê? Promover edificação. Você pode falar a verdade sem ferir. O que vai ferir, irmãos, é a ação do pecado. Mas você pode falar a verdade sem ter a intenção de machucar. Com toda tranquilidade, longanimidade e bondade. Por quê? Porque ele vai dizer que as palavras que promovem edificação para os que ouvem, palavras que dá graça. Isso não dá lugar para o diabo. Aí no 30, ele vai dizer o seguinte, o quê? Não entristeçais o Espírito de Deus, o quais estáis selados para o dia da... Meu irmão, o Espírito Santo vai entristecendo. Lembra que domingo nós falamos acerca do Saul, um pouco acerca dele e de outras pessoas, que o Saul queria somente agradar o povo e as pessoas? Sim ou não? O que aconteceu com o tempo?
Ele permaneceu nessa desobediência. Houve um dia que a Bíblia vai dizer, e o Espírito de Deus se retirou como se retirou de Sansão. Pastor, quem tem o Espírito Santo uma vez, nunca mais perde. Pastor, mas ele ora, ela ora línguas e tal, isso é dom. Isso é outra coisa. Outra coisa. A pessoa pode vir à igreja. E num dia que estivermos orando, clamando, irmãos, o ambiente vai proporcionar, por exemplo, Saul, ele já tinha perdido o Espírito de Deus. Mas quando entrou no arraial dos profetas, fez o quê? Profetizou. Profetizou no meio dos profetas. Ah, foi o espírito maligno que fez ele profetizar? Não, ali ele estava no ambiente profético. Mas terminado ali, acabou. Acabou. E um dia ele foi atrás de um profeta o quê? Morto, que era Samuel. E aquele espírito que apareceu falou, rapaz, se o Senhor não te responde, se o Senhor não te diz nada, mas já foi procurar onde? Numa necromante. Porque, irmão, fica andando de um lado para o outro, querendo ouvir mais não sei o que, daqui a pouco está, irmãos, envolvido com coisas místicas, com tipos de misticismo. Sim, misticismos. Então eu preciso ter muito cuidado, para não perder a visão do Senhor. Não entristeça o Espírito Santo, fique feliz com o que o Espírito Santo já te deu. Alegre o Espírito do Senhor, porque ele vai entristecendo, até que isso apaga na vida da pessoa, aí fica o que, gente? Casa vazia. Vazia entre aspas, né? Vem outro morador. Tá? Então, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor nos deu, porque estamos selados para o dia da redenção. E termina aqui no 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda a malícia seja tirada de entre. Por quê, gente? Porque tudo isso dá lugar a quem? Ao diabo. E eu ainda orava essa manhã, essa madrugada, Deus, o que vamos dizer nessa quarta-feira aí? O que é para dizer para a igreja do Senhor, Deus? Que não seja eu. Diga a eles para não darem lugar ao inimigo. Porque Deus não permitiu a entrada do mal, irmãos. Simplesmente porque quis permitir. Tem coisa que Deus permite, não é porque Ele quer permitir, é porque nós já demos lugar para aquilo. Ah, fazer o que, né, pastor, se Deus quis assim? Você foi comprado por um bom preço. Nós fomos comprados para ser o quê? Templo do Espírito. Aí Deus vai emprestar você, emprestar você para que o inimigo haja e tal. Agora, apesar de termos sido comprados, Deus nunca te roubou o direito de escolher. Deus nunca tirou de você, porque Deus não rouba. Deus te deu e é seu. Deus te deu e você faz dele o que você bem entender. Deus nunca nos tirou o direito de escolher. Tanto que às vezes as pessoas perguntam, pastor, e agora o que eu faço? Amiga, eu não posso decidir por você. O caminho é esse. Essa é a palavra. Agora, se nem Deus te tomou o direito da escolha, eu também não vou decidir por você, né? Então, são estas coisas que precisamos estar atentos, gente. Não deis lugar ao diabo. E falando da parte ainda profética, o que é que o Senhor vinha dizendo ao meu coração? Tem muita gente que está precisando fazer algo e tomar algumas decisões. E precisa de uma resposta. Que decisão tomar? Deus está dizendo, a sua decisão precisa ser avaliada. A quem
vai dar lugar? A quem estaremos dando lugar? Estou para fazer algo muito importante, e eu preciso da direção de Deus. Naquilo que você vai fazer, quem vai ser glorificado? A Deus, Deus ou o seu próprio coração? Ou a sua própria vontade? Ou o seu próprio desejo? Tem muita gente brigando com o Senhor, meu irmão. Como? Como vai ser? Como pode ser? Tem muita gente brigando com o Senhor. Deus não tem jeito. Como não tem jeito? Se Deus está falando que tem jeito, é porque tem jeito mesmo. Ah, mas não dá. E o Senhor vem e diz, mas eu hei de ser contigo. Há uma diferença quando está só e quando Deus é conosco. Há uma diferença de tentar fazer algo sozinho e quando você faz e Deus é com você naquilo. Tem ciclos nas nossas vidas que precisam ser encerrados. Tem ciclos que precisam ser enterrados. Enterra, puf, e deixa aquilo enterrado. Para eu poder avançar, para você poder avançar, para podermos avançar. Tem coisa que tem que ficar para trás, meu irmão. Tá? Não deis lugar ao diabo. Eu vou responder. Não deis lugar. Pode responder, mas não deis lugar ao diabo. Eu vou lá, pode ir, mas não deis lugar ao diabo. Eu tenho que fazer, faça, mas não deis lugar ao diabo. Quem entendeu isso, diga graças a Deus. Fique em pé, por favor, meu irmão. Fique em pé, por favor. Tem que fechar as portas. Tem que fechar as portas. As ações malignas não podem ter liberdade. Deus quer fazer algo especial na vida do seu povo, gente. Deus quer fazer algo muito bonito nas nossas vidas. E eu preciso saber o que é para mim e o que não é. Eu preciso saber o que é para a minha vida e o que não é para a minha vida. Tem coisas que muitas vezes estamos insistindo, não é aquilo, poxa. Não é aquilo que Deus quer. Não é aquilo que Deus quer que você faça. Mas a pessoa está insistindo, sabe? E Deus deixa. Paulo vai dizer, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é a vontade real, você tem que entregar o seu corpo como um sacrifício vivo. O que é sacrifício, irmãos? É abrir mão da sua vontade. É fácil abrir mão da própria vontade? Meu irmão, não é. Eu falo aqui sabendo da dificuldade que é o quê? Abrir mão da própria vontade. Abrir mão, irmãos, de tantas coisas, das quais eu poderia dizer, puxa, isso aqui é interessante, isso aqui é melhor. Mas eu não vim fazer minha vontade. Eu ouvi de Cristo isso. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me chamou, que me enviou. Sacrifício é isso, é abrir mão da própria vontade. Porque não é sacrifício nenhum, meu irmão, é você ir fazer o que você quer fazer. Não é sacrifício nenhum atender o desejo do coração. Mas Paulo vai dizer, apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e sejam o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque enquanto não houver transformação, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus para mim e para a sua vida é boa, é perfeita e agradável. Mas estamos andando muitas vezes na vontade o quê? Permissiva, o que não é real. Deus permite. Saul não quis trazer as ovelhas, o boi e o Agag. Deus impediu ele? Deus impediu ele? Ele trouxe na vontade o quê?
permissiva. Geazi não quis ir buscar e pegar os presentes do Naamã. Deus impediu ele? Ele foi na vontade o quê? Permissiva. Acã não quis pegar a prata, a cunha de ouro e aquelas outras coisas mais lá dentro de Jericó. Deus impediu ele? Não impediu, Deus já tinha falado. E o Acã trouxe na vontade o quê? Permissiva. Mas tudo que eu e você fazemos na vontade permissiva, quando a batalha real vier, nós estamos sozinhos. Pegou? Tudo que eu e você fazemos apenas na vontade permissiva, Deus permite. Então você quer, pode ir fazer, não tem problema. Ele vai permitir. Ele vai permitir. Como se Jesus dissesse: Senhor, eu estou aqui, mas eu quero que passe esse cálice, então eu não vou passar por isso. Deus permitiria? Claro. Só que quando os inimigos viessem para prender, ele estaria sozinho, de fato. Então eu posso aqui, Deus vai permitir, Deus não vai entrar na minha frente e falar: não, não faz, não, não vai, não. Ele vai permitir. Só que quando a batalha real vier à frente, estamos sozinhos. Estaremos sós. É isso que eu quero que você entenda. Não deis lugar ao diabo. Amém, gente? Compreenderam isso? Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou orar com vocês. Vocês estão com frio ou não? Está frio aí? É? Estão fazendo o culto do picolé? Oh, Deus do céu. Eita Jesus. Mas vai melhorar já. Preste atenção. A primeira coisa a fazer: tira a legalidade que o diabo tem. Tira a legalidade. Tem coisas que você vai ter que falar diante de Deus aí. Deus, é verdade, eu fiz, eu errei, eu agi assim, eu fiz dessa maneira, eu fiz desta forma, eu fiz, Senhor, fiz, mas eu não quero mais isso, eu rejeito isso, eu não aceito isso na minha vida mais, não vou mais fazer. E meu irmão, não faça, não faça. Se você disse a Deus que não ia fazer, não faça. Ainda que enfrentemos, irmão, uma batalha enorme, mas não faça, porque ali está a sua bênção. É claro que o diabo vai vir: não faz, não tem problema, olha aí, você está triste, olha aí, você está para baixo, olha aí, você está carente, olha aí, você está precisando, olha o que você está passando. Deus não quer você triste assim, você tem que ficar feliz. Você só fica feliz quando você faz isso, quando isso aqui acontece. E muitos se entregam àquilo. Não tem duas palavras para Deus. E Deus não vai ficar brigando, irmãos, por lugar na nossa vida, não. Deus é Senhor. A honra de ter o Senhor é minha. Quando a presença de Deus tem liberdade, eu estou sendo honrado. Que honra ter a presença do Senhor Deus. A honra é nossa. Agora ele vem e tem que ficar brigando para ter espaço na nossa vida? Não, ele diz: fica aí então, escolhe quem você quiser, eu estou distante. Não deis lugar ao diabo. Amém, igreja? Então nós vamos quebrar essa legalidade agora. Se tem algo que você precisa falar diante de Deus, fale. Se tem algo que você precisa de ajuda para se livrar, procure. Tenho que me livrar disso, procura. Mas não fica cultivando o que não é agradável a Deus, não. Porque a tendência é o que a Bíblia diz: o que endurece o coração acaba caindo no mal. Deus não quer você caído. Deus não enviou Jesus para que você ficasse caído. Deus não enviou Jesus para que você estivesse hoje rastejando. Deus enviou Jesus para que você fosse cabeça e estivesse por cima. Deus não enviou Jesus para que você estivesse por baixo. Deus enviou Jesus para que você estivesse por cima. Amém, igreja? Feche os teus olhos então neste momento, em nome do Senhor Jesus. E aí não preciso ficar dizendo onde é, qual é o lugar, aonde o inimigo tem tido legalidade, porque se ele tem tido, nós sabemos. Se temos dado liberdade a ele, nós conhecemos.
Se temos deixado que o nosso coração se encha desta ira até hoje, que o nosso coração se encha desse sentimento maligno, dessa coisa ruim até hoje, nós sabemos. É hora de tirar, meu irmão. É hora de tirar, ou de qualquer coisa, qualquer legalidade. Isso, relações ilícitas, vida desordenada. Põe em ordem a tua casa, porque a palavra que Deus tem para você é de vida. A palavra que Deus tem para você é de vida. E os amigos de casa, Deus abençoe você, do Facebook, do YouTube, você acompanhou aí nosso culto, que Deus abençoe seu lar, sua casa, o mesmo vale para todos vocês que acompanharam conosco, tá? Lembrando que, se você é dizimista e ofertante dessa obra, durante esta programação, essa nossa transmissão, passou para você todas as contas da igreja, endereço do Pix e as contas para transferência. Se você tem um dízimo, oferta, voto parado, e você precisa cumprir, sabe que tem que cumprir, aproveite agora. Pega aí, essa chave do Pix da igreja, tem as contas, fez a transferência, independente de valores de voto ou de oferta, porque o valor depende do voto que você fez com o Senhor Deus, tá? Pode fazer a transferência direto para a conta da igreja, envie-nos apenas o comprovante, tá bom? Nos telefones que você também já vai observar e vai ver aí na seu celular, ou se você projetou para a TV, na sua TV, é o 65996658770 e o 66999080048. Só enviar o comprovante via WhatsApp e estaremos representando ou apresentando você diante de Deus em oração. Mas não deixe de cumprir o que o Senhor Deus tem determinado que você faça, tá bom? Seja fiel ao Senhor. Deus abençoe no nome de Cristo.